Então, voltamos para a nossa próxima aula e agora a gente vai falar sobre a aula 24, que é a mesma sequência didática, materialidade e processo de criação, e os objetos de conhecimento continuam os mesmos, tá? Da aula anterior. Então, continuando aqui nosso assunto sobre comunicação, nós temos a comunicação visual intencional. Veja, as mensagens visuais intencionais pertencem ao mundo da comunicação visual e têm uma linguagem própria, como qualquer outro sistema de comunicação desenvolvido pelos seres humanos. Esta linguagem intencional utiliza signos visuais que permitem organizar e codificar a mensagem que se quer transmitir. Entre os signos visuais intencionais, podemos distinguir os ícones, os símbolos e os sinais. Então, vamos ver a diferença entre esses três tipos de sinalização que querem nos mostrar alguma coisa de forma intencional. Olha só, o símbolo, quando você vê uma pomba, você imagina o quê? A pomba da paz. Os símbolos, eles são signos em que não se verifica uma correspondência direta entre o significante, o signo em si, e o seu significado, o que ele representa. Para que possamos compreender um símbolo, temos de reconhecer o código a que ele pertença. Então, por exemplo, não está associado que a pomba seja a pomba da paz, né? Não tem escrito assim, nenhum decreto falando, nenhuma lei falando assim, a pomba a partir de hoje vai significar paz. Não tem, certo? Mas convencionou-se a usar a pomba para significar que é a pomba branca, principalmente para significar paz. Então, paz. Aí você vai lá para o desenho da paz. Vou desenhar uma pomba que significa paz. Entendeu? Então, olha lá. Não tem uma correspondência direta entre o significante, que é a pomba, e o seu significado, que ele representa a paz, tá? Outro exemplo. Esse é um exemplo triste, né? O luto. Então, quando uma pessoa morre, falece, as pessoas costumam colocar o quê? Esse tipo de desenho aqui, lá no perfil do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, sei lá, outras redes sociais, vai lá e coloca o quê? O símbolo, uma fitinha preta, né, em forma de lacinho aqui, uma rosa preta, ou pode ser também um cravo, né, que é tipo uma rosa branca, um cravo. E aí, coloca essa imagem preto e branco e associa ao quê? A um luto, uma coisa que aconteceu triste, certo? Aonde está escrito que essa fitinha preta aqui significa, essa rosa aqui preta significa luto? Tem um decreto sobre isso? Tem uma lei sobre isso? Não, mas é o quê? Aquilo que a gente falou ali atrás, ó. Não tem uma correspondência direta entre o significante, o signo em si e o seu significado, o que ele representa, tá? Mas que para possamos compreender um símbolo, temos de reconhecer o código a que ele pertence. Então, o código é o quê? É o luto, certo? O símbolo é o quê? Essa fitinha preta e a rosa. E o significado é o quê? Significa que alguém faleceu, que você está triste, tá? Então, precisa ter uma correlação entre essas coisas para que foi uma forma assim convencional que você olha aquilo ali, quem será que morreu? A pessoa está de luto. Tu imagina isso, né? Quando você vê uma pessoa colocou esse tipo de foto assim no perfil, você já imagina que a pessoa está de luto e vai perguntar quem morreu. Não é? Então, não que seja necessariamente eu posso colocar aquele símbolo ali e significar outra coisa. Para mim, aquilo ali significa outra coisa, tá? Mas para outra pessoa, porque é uma coisa convencionada, que todo mundo faz, todo mundo vai seguindo esse padrão, então fica convencionado. Então, todo mundo passa a acreditar que aquele símbolo ali representa isso. Igual o da pomba, que você olha e todo mundo acredita que significa paz, tá? Então, foi uma coisa, um código que foi convencionado. Outro código convencionado, veja, estudei na Universidade de Curitiba, Federal de Curitiba, e lá teve, eu acho que foi em 2018, parece, 2019, deixa eu ver, 2018, 2019 mais ou menos, teve essa manifestação aí em que
RPC, que é a televisão de lá, local, eles colocaram esses balões em formato de coração lá na rua 15 lá, em frente a essa universidade. Mas eram muitos balões, encheu a avenida toda, sabe? Então, como era no Dia dos Namorados, as pessoas que passassem por lá naquele dia poderiam pegar um balão daquele ali e levar para dar para namorado, namorada. Então, foi assim como se diz, uma estratégia de marketing, tá? Da TV, que é a RPC, para chamar atenção para um dia que é comercial, né? Que é um dia do comércio para ganhar um dinheiro. Aí convencionou-se Dia dos Namorados, né? Porque aí é uma forma de o comércio sempre ter dinheiro. Vocês já perceberam que quase todo mês tem um dia de alguma coisa? Ah, tem o dia dos avós, dia dos homens, dia das mulheres, dia do cachorro, dia das mães, dia do papagaio, dia dos filhos, dia dos namorados, dia do que mais tem dia? Tem dia para tudo, né? Todo mês tem um dia de alguma coisa. Esse mês vai ter o quê? Dia dos namorados. Então, fizeram essa propaganda, esse marketing, né? E aonde que está escrito, quem convencionou que esse coração aí vermelho significa amor? Significa paixão, está envolvido com coisa por exemplo, o Dia dos Namorados. Quem inventou isso? Então veja que é um código, né? Um símbolo que tem a ver com o significado. O significado é o quê? O Dia dos Namorados. O que significa aquilo? O símbolo é o quê? Esses corações aí que juntos a pessoa uniu aquele símbolo do coração com o Dia dos Namorados para presentear e tal. E o código? Qual que é o código? O código é o evento que vai ter, tá? O evento que está acontecendo que uniu as duas coisas. Consegue perceber? Que foi convencionado um símbolo a um significado? Igualmente, esse aqui foi convencionado um símbolo ao significado? Igualmente, esse aqui da paz, da pomba da paz, foi convencionado? Então, isso que é a comunicação visual intencional. Aquele símbolo que atribui-se a ele um significado para chegar a um propósito, tá? Os ícones. Agora vamos falar um pouquinho de ícones. Os ícones, eles estão aí na sua tela do seu celular, né? São todos esses aí. Ícones é fácil a gente saber, né? São esses símbolozinhos que, quando a gente aperta, a gente entra dentro de um aplicativo, né? Uma coisa simples. São signos cuja forma visual pretende imitar ou permitir o reconhecimento do objeto produto, efeito ou atividade ao qual se pretende representar. Então, por exemplo, aqui, esse aqui da localização, ó. Todo mundo sabe que esse símbolozinho aqui significa local, que se você ativar ele, você vai passar a sua localização para as pessoas, né? Então, veja, já é um ícone que quer dizer alguma coisa. Não precisa estar escrito ali localização. Só de você ver o símbolo, você já sabe o que significa. Outro, mais comum aqui, que vocês têm conhecimento. Olha aqui, isso aqui do telefone. Todo mundo sabe que telefone é o quê? Para fazer uma ligação, certo? Então, se colocar um símbolozinho desse aqui de telefone, todo mundo já sabe que se você clicar ali, vai acionar ali o telefone para ligar para alguém. E por aí vai, os mesmos. Ó. Por exemplo, todo mundo sabe que esse ícone aqui é do WhatsApp, esse verdinho aqui, né? Deixa eu passar aqui, ó. Todo mundo sabe, esses dois aqui, na verdade, são WhatsApp, né? Todo mundo sabe que se você clicar ali, você vai entrar no aplicativo, que é o WhatsApp, que vai mandar mensagem. Então, são coisas... Ó, esse aqui do YouTube, que vocês olham todos os dias para entrar na aula. Todo mundo sabe que isso aqui é YouTube, o que faz? Esse aqui também, você sabe o que significa esse ícone aqui, que é tipo um retângulo vermelho com um triângulo branco dentro. É bandeira de Minas Gerais? Não. O que é? O símbolo do vídeo que você vai assistir. Então, olha aqui, todo mundo vê esse aqui que é a maçãzinha e sabe o que é Apple. Todo mundo sabe que esse verdinho aqui do lado da Apple é o sinal do Android. Né? O que mais? Esse verdinho aqui que significa carta, ó.
Então, os ícones são isso, né? Eles são desenhos que nos transmitem uma mensagem sem que ninguém fale pra gente o que é aquilo, porque a gente está tão convencionado, a gente está tão acostumado, que você clica ali, você entra em alguma coisa que você quer, que você sabe para que é aquilo, não precisa ninguém te falar, tá? Então, isso são os ícones, é a mensagem que eles traduzem pra gente visualmente. Outros sinais. A gente falou de símbolos, falou de ícones, e esses são os sinais. Então, veja, temos aqui as bandeiras, algumas bandeiras de alguns países. Por exemplo, você olha essa bandeira aqui, você sabe que ela é da França, né? Ah, mas por que eu sei da França? Porque eu vi a Copa, porque eu vi os Jogos Olímpicos, porque eu estudei na escola, porque eu vi lá no celular, no WhatsApp, onde tem as bandeirinhas. E aí eu fui me acostumando a conviver com essa bandeira e aprendi que ela é da França. Então, onde eu ver essa bandeira, eu vou saber. Onde eu ver a bandeira do Brasil, eu vou saber que é a bandeira do Brasil, porque a gente vê ela todos os dias, porque a gente estuda sobre ela, porque a gente vê ela através de livros, né? Vê na televisão. Então, a gente sabe que aquela bandeira é a bandeira do Brasil, não precisa ninguém falar. E a mesma coisa são esses sinais aqui, ó. Veja, sinais de trânsito que vocês vão estudar na escola, quando forem fazer a carteira, né? Vocês vão estudar. Então, aí você tem que decorar todos esses símbolos aqui e mais outros. E saber o que significa cada um. Por exemplo, sabe que isso aqui é uma lombada, sabe que isso aqui é pare, sabe que isso aqui é proibido estacionar, quando tiver essa placa aqui não pode parar nem estacionar. Não, esse aqui na verdade só não pode estacionar, o parar de estacionar é um X que tem em cima do E. Você sabe que isso aqui é um sinal de semáforo, você sabe que isso aqui é um sinal de curva perigosa, ó, sabe que isso aqui pode ser em frente ou virar à direita, e por aí vai, sabe que isso aqui é mão dupla, ó. Então, quando vocês estiverem na autoescola, vocês vão aprender esses sinais aqui. Sabe que aqui, o de 80 aqui que é? Você não pode andar mais que 80 velocidade. Então, são o quê? Sinais que foram convencionados para nos passar uma mensagem, para passar uma mensagem para o motorista que estiver lá dirigindo, na hora que ele bate o olho naquele sinal, que ele já previamente estudou, já sabe, já massificou na mente dele. Ele bate o olho, ele sabe que aquilo lá, o que significa aquele sinal. Qual a informação que aquilo lá quer passar, tá? Então, não precisa ninguém falar, não precisa estar escrito. Ele já estudou, já convencionou, bate o olho, automaticamente já sabe o que tem que fazer. A mesma coisa, esses de cima aqui, ó, por exemplo, tem um cigarro aqui e essa plaquetinha em cima que significa o quê? Não pode fumar naquele local. Então, você já olhar para o símbolo, você já sabe o que é, né? Não precisa nem estudar para saber que não pode fumar naquele local, né? Porque essa plaquinha aqui, ela tá bem clara. E a mesma coisa as outras, ó. Carrinho de supermercado, não pode. Aqui não pode beber, aqui não pode... Aqui a minha setinha, ela tá fugindo aqui. Aqui, ó, não pode entrar aqui, provavelmente descalço. Não pode coração aqui, o que é? Não pode encostar da pessoa, será? Hein? Então, esses são os sinais. É a mesma coisa que os ícones, mesma coisa que os símbolos. Eles nos permitem saber alguma mensagem sem precisar de explicação, sem precisar que esteja escrito, sem precisar ninguém falar, tá? E a tipografia, vocês sabem o que é tipografia? É um processo de impressão com caracteres móveis, ou seja, as letrinhas quando elas forem inventadas. Deve-se a Johannes Ginfleisch zur Londen zur Gutenberg. Ó, de 1400 a 1468 que ele viveu. Faz tempo, hein? Que imprimiu o primeiro exemplar na sua prensa original, um pedaço de papel com 11 linhas em 1482. Então, veja, ele criou... Isso aí é uma máquina de escrever. Hoje em dia a gente escreve onde? No teclado, né? Não sei se vocês já viram, se tem aí na casa da avó de vocês. Lá na casa da minha mãe tem. Eu já cheguei a usar isso daí, assim, da minha época, de quando eu era mais nova, né? Tinha lá em casa uma máquina disso aí, era mó chique ter uma máquina dessa em casa, sabe? Tinha curso de datilografia, as pessoas faziam curso para aprender datilografia, para aprender a mexer nessa máquina, escrever com ela. Aí você veja ali em cima, ó,
Aqui, tá vendo? Isso aqui coloca o papel, aí esse negócio aqui você empurra para cá, começa a datilografar. Isso aqui é um espaço, ó, e aqui tem as letras, igual tá aqui, ó, quase igual tá aqui, que diferente o modelo. E aí aqui esse negócio, conforme você vai escrevendo, ele vai vindo para cá, certo? Aí chega lá no final da frase, você tem que dar um cliquezinho assim para ele voltar para dentro aqui da máquina, aí você começa a digitar de novo, né? Digitar não, datilografar. Aí ele volta para cá, e você vai e faz assim, aí ele volta. Então é muito interessante essa máquina de escrever, se alguém algum dia tiver a oportunidade de ver uma assim pessoalmente, é bem legal saber como é que ela funciona, tá? E aí tinha vários modelos, ó. Então, esse Gutenberg, ele inventou esse processo aí de tipografia, tá? Que tinha essas letrinhas. Isso aqui eu nunca tinha visto, mas eu descobri aqui fazendo aula para vocês que também tinha. E é bem raro essa máquina aqui de fazer partitura, ó. Veja que aqui tem as notas, os símbolos musicais, tá? Os valores aqui, ó. E aí também dava para fazer o quê? Partitura com uma máquina. Essa aqui eu nunca vi. Nem sabia que existia isso aqui. Então, bem assim, um achado bem interessante, sabe? Vale a pena conhecer. Então, esse aqui, ó, são a invenção dele, que foi fazer as letrinhas, cada uma separada, num pedacinho aqui de ferro, ó. A tipografia. E isso aqui é a máquina de tipografia. Então, o que acontece? Pegava as letrinhas e formava a frase toda aqui, ó, e formando as frases, colocando as letrinhas um do lado da outra, igual tá aqui nessa imagem, certo? Aí depois colocava aqui uma prensa, aí colocava o papel, e aí prensava, e aí saía o que se queria escrever, né? O que se queria se publicar. E assim que ia fazendo as cópias, né? Bem legal, né? Eu vou passar para vocês um vídeo que fala sobre a invenção dessa tipografia dessa máquina, tá? E vamos ver o vídeo que mostra um pouquinho mais sobre como que funcionava a tipografia. Bom, então agora nós temos aqui a letra. Veja quantos formatos de letras temos diferentes. A importância das letras, os seus diversos estilos que hoje designamos como fontes, hoje a gente conhece as letras como fontes, e de todos os seus outros componentes, parece ser indiscutível para os profissionais que trabalham com elas, como os designers gráficos, os diagramadores e produtores de gráficas. Diagramadores são aquelas pessoas que fazem o jornal. Já viu quando você... porque não é da época de vocês, né? Mas antigamente tinha um jornal impresso, então tinha uma pessoa que ela ficava por conta exclusivamente de pegar todas as matérias, todas as mensagens que ia passar no jornal e colocar tudo na mesma folha, né? Formatar aquilo, diagramar para poder ser impresso no jornal. Então tinha esses vários formatos aqui. Isso aqui é muito importante para as pessoas, principalmente dos jornais e do marketing, né? Que eles utilizam muito essas fontes, tá? Para criar, né, os designers, criar o marketing, criar as propagandas, as publicidades. Olha só, vocês sabiam que isso daqui chama serifada? Essa pontinha aqui, ó, que tem nas letras, tá vendo? Que tem aqui, ó, essas pontinhas aqui, isso aqui chama fonte serifada. Tem vários tipos de letras dessa daqui, que chama fonte serifada. Então, se você pegar lá no Word, por exemplo, e aí você colocar lá as fontes, as que tiver esse tipo de pontinha aqui diferente, você já sabe que chama fonte serifa, tá? O nome da fonte. Então, são essas perninhas que tem aqui nela. Veja, essa aqui não tem perninha e essa aqui tem perninha. E esses aqui são os tipos de perninhas que tem, ó, as serifas, tá? Então, as que tiver essas perninhas aqui são as fontes serifadas. Até tá circulado aqui, ó, para mostrar para vocês
Onde que foi colocado a serifa dessa fonte aqui? São fontes diferentes que têm a mesma perninha. E os estilos das letras? Olha só, eu coloquei aqui um pequeno textinho aqui, um pequeno parágrafo, e coloquei fontes de letras diferentes. Cada um de um estilo, ó. Tá vendo? Para você perceber que como que é diferente e o design que provoca cada estilo de letra. Dependendo do estilo de letra que você coloca, a mensagem fica visualmente diferente, tá? Você põe uma letra mais bonita, chama mais atenção. Você põe uma outra letra mais formal, quando você quer uma coisa assim, uma coisa, por exemplo, um documento, né? Você não vai colocar essa letra aqui, ó, essa primeira aqui, forma das letras, né? Num documento. Não é uma letra apropriada, você vai colocar um Times, um Arial, né? Essas letras mais formais. Então, isso também comunica muito, quer dizer muito o formato da letra que você vai colocar quando você for digitar os seus textos. E falando sobre os cartazes, tá? É um meio gráfico de comunicação e tem um lugar importante na comunicação visual, pois consegue transmitir mensagens de forma eficaz a um grande número de receptores potenciais e o processo da sua produção é relativamente simples. O cartaz tem por objetivo informar, divulgar, ensinar, anunciar ou promover algo, e o faz normalmente através da associação da imagem com o texto, podendo assumir diversas características formais. Então, veja. Nós temos aqui o cartaz verbal, aquele que vem com palavras e que querem passar alguma informação. Por exemplo, aqui está querendo passar para a gente que a gente deve reciclar. Então, pare. Lembra que eu falei para vocês lá desse sinal aqui? De pare. Vamos parar, vamos pensar na reciclagem. Ó, dê o que não precisa a quem mais precisa. Um outro cartaz que quer passar para a gente uma mensagem. Então, ele apresenta somente textos. São os cartazes da forma verbal. Esses têm também os cartazes políticos, que são esses aqui, ó. Que podem trazer uma propaganda. Coloquei aqui de políticos, né? Em tempo de votos ali, de eleições, mas pode ser políticos de outras formas, tá? Quando quer passar alguma outra mensagem que seja de forma eletiva também, para acontecer alguma votação, alguma eleição. Então, são chamados de cartazes políticos. Temos os cartazes didáticos, que são esses aqui, que querem passar para a gente ensinar alguma coisa. Por exemplo, o lixo é seu, né? Você que tem que tomar conta dele, você que tem que embalar seu lixo para colocar lá para o lixeiro levar, porque foi você que produziu. Aqui, ó, o Zé Gotinha está informando que vai ter campanha de vacinação. Aqui está informando para a gente que é um local para pessoas com deficiência física. Não pare em local que é destinado a essas pessoas de deficiência física, tá? Porque realmente a acessibilidade é uma coisa muito importante. Eles precisam, né, mais do que as pessoas que caminham sem ter dificuldade nenhuma. E aí, esse tipo de cartaz comunica mensagens para informar ou advertir ou ensinar algo, tá? Então, são os cartazes didáticos. O cartaz icônico. Veja, nós temos aqui o símbolo de um filme. Os pais de vocês vão saber qual filme é. A mãe e o pai vai saber, né? Que é mais assim, um pouco mais antigo. Caça-fantasmas. Então, não é? O símbolo do caça-fantasmas, né? Quer dizer, fantasma aqui não. E esse outro aqui, Black Panther. Vocês conhecem Pantera Negra? Tá vendo? São cartazes icônicos. É um cartaz composto apenas por imagens, sem mensagem verbal. Ou seja, não tem palavra no cartaz, só a imagem, mas eles representam algo que foi, assim, chocante, algo que foi muito famoso, que todo mundo vai bater o olho ali, vai lembrar desse filme do Caça-Fantasmas, todo mundo vai lembrar da Black Panther. Então, assim, são cartazes icônicos, aquelas coisas que é um ícone do cinema, por exemplo, entendeu? Um filme, assim, que todo mundo sabe que filme aquele foi muito famoso quando foi lançado, tá?
E já os cartazes culturais podem ser esses aqui, por exemplo, coloquei aqui a Bela e a Fera, né, um espetáculo, filme. O Minions. Minions já é mais da época de vocês. Assim, quem nunca assistiu Minions não sabe o que tá perdendo. Bem legal o filme, tá? Então, cartazes culturais, geralmente de filmes, de teatros, eles querem anunciar pra gente uma peça, um espetáculo, alguma apresentação cultural que vai ter, algum evento de cinema, tá? Então, tem também essa diferenciação desse cartaz. E terminamos, né, nossa aula aqui. Espero que vocês tenham aproveitado para conhecer mais um pouco sobre a comunicação, os diversos tipos de comunicação que existe, tá? As formas e as entreformas, as formas mais que vêm embaixo ali na sequência, tá? Provavelmente a gente vai ter algumas questões sobre isso na AP, então é importante que vocês deem uma estudadinha, tá? Nos slides. E no mais, fiquem com Deus. Tenha um bom fim de semana e até a nossa próxima aula.